noite. O nosso grupo ele é formado pelos alunos Adriele Priscila, André Alves, eu, Cíntia Boto, Elisângela Brenda, Fabiana Elbe e Ivete Silva. Ficamos com o tema defeitos do negócio jurídico, né? Quando se fala de defeitos de negócio jurídico, na verdade nós estamos relacionando a algum vício, um vício cuja gravidade desse vício poderá tornar até a invalidade do ato, né? Esse termo defeitos de negócio jurídico, na verdade, é um termo genérico. Essa expressão, ela contempla tanto os vícios de consentimentos quanto os vícios sociais, né? E quando se tem essas hipóteses, né, que manifesta-se uma vontade com algum vício, o Código Civil ele menciona e ele regula quais são esses vícios, né? Que pode ser o erro, pode ser o dolo, pode ser a coação, a simulação, fraude contra credores, lesão, estado de perigo. E nós vamos apresentar cada um deles, né? Suas características, como o Código Civil regula cada um deles. Então, continuando aqui a fala da equipe sobre defeitos do negócio jurídico, eu vou tratar sobre erro. O erro ele está previsto nos artigos 138 a 144 do Código Civil. Ocorre erro quando uma pessoa realiza um negócio jurídico sem ter a noção exata da coisa, do objeto, da pessoa e da natureza ou sobre a natureza do próprio negócio jurídico. E essa falsa noção da realidade faz com que a pessoa realize, né, um negócio jurídico em que haja divergências entre a sua real vontade e a vontade que é declarada no negócio jurídico. E o que pode acontecer quando ocorre um erro? Pode acontecer três situações. A primeira, o negócio ele pode ser anulado. A segunda, o negócio ele pode ser mantido, né? Porque pode ser acontecido um acidente qualquer, né? naquele negócio. Então ele pode ser mantido, sim. E ele também pode ser mantido corrigindo-se o devido erro, né? O erro verificado, para que possa então atender, né, a vontade real do manifestante, né? Então o erro ele pode ser anulado e ele pode ser mantido, corrigido. Então, em que situações que o erro ele pode ser anulado? Eu vou ler aqui porque está previsto no artigo 138 do Código Civil. Como eu não decorei, eu vou ler. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de inteligência normal em face das circunstâncias do negócio. Então, segundo o artigo 138, o erro ele pode ser anulável em duas situações. Quando se tratar de erro substancial e quando se tratar de erro excusável. E o que seria o erro substancial? É o erro quando uma pessoa realiza, né, um negócio sem ter a noção exata da realidade, né? Pode ter acontecido um erro no negócio e a pessoa não sabia. Porque se ela soubesse, certamente ela não teria realizado aquele negócio. E a outra situação é quando o erro é excusável. O erro é excusável geralmente acontece quando qualquer pessoa de inteligência normal pode errar, né, no negócio. Então, é um erro que pode ser justificado. E eu posso citar como um exemplo de erro, né, por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel, de um terreno em área de preservação ambiental. Então, a pessoa ajuizou uma ação requerendo a anulação desse contrato, alegando que desconhecia que se tratava de área de preservação permanente. Dessa forma, ela não poderia construir, então ela sustentou que houve um erro e daí ela solicitou, né, a anulação desse contrato, né, justificando essa questão de que ela não poderia construir
Enfim, esse é um exemplo de erro, que geralmente é sim visto como ganho de causa na justiça, pelo menos essa são aqui informação que eu pesquisei pela internet. Então é isso, gente. Isso é o que caracteriza o erro. E no vídeo anterior eu esqueci de me apresentar, porque são muitos vídeos aí, o professor, imagino que ele não deve decorar o nome de todo mundo. Então eu sou aluna do 2º semestre da Faculdade Serra Dourada e me chamo Ivete Pereira, ok? Meu trabalho, a minha parte, né, que eu falei foi sobre defeitos do negócio jurídico, foi sobre o erro. Boa noite, eu sou Fabiana. O nosso grupo está falando, como já observou-se aí no início, sobre os vícios e negócios jurídicos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre dolo, né? Bem, no Código Civil, ele não dá, né, um conceito exato, preciso sobre o dolo, né? Ele vai falar lá no artigo 145 que os negócios são os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for por causa. E também no artigo 146 ele fala sobre o dolo acidental, né? O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos e é acidental quando a seu despeito o negócio for realizado, embora por outro modo, né? Então, o que nas minhas pesquisas eu pude observar é que eles não colocam o dolo, ele coloca o dolo, na verdade, como um artifício ou manobra de uma pessoa, né? Que ele vai induzir a outra pessoa a um erro, a fim de tirar proveito para si da realização do negócio jurídico por uma terceira pessoa, né? Então, quando ele fala que o Código Civil ele não apresenta, não estabelece um conceito, ele fala que ele apenas indica essas hipóteses, conforme esses artigos 145 e 146 que eu já mencionei, né? E aí ele coloca também que a conduta dolosa ela vai apresentar alguns requisitos, né? A intenção de enganar o outro contratante, induzir o outro contratante em erro, em virtude do dolo, causar prejuízo a outro contratante, agariar benefício para o seu autor ou terceiro, que o dolo tenha sido a causa determinada da realidade do negócio, né? E aí ele vai colocar algumas espécies do dolo que eu vou falar de 4. Dolo negativo, dolo bilateral, o dolo de terceiro e o dolo do representante legal ou convencional, tá? Dolo negativo, o artigo 146 do Código Civil, ele vai falar o seguinte, sobre a omissão intencional da manifestação da vontade em prejuízo da outra parte, afrontando assim o princípio da boa-fé. Já o dolo bilateral, o artigo 150 do Código Civil, ele diz o seguinte: se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. Ou seja, quando as duas partes atuam com dolo para não coroar a esperteza recíproca, a regra legal deixa a situação como está, né? Outro, dolo de terceiro. Dolo de terceiro está previsto lá no artigo 148 do Código Civil, que diz: pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas da parte a quem ludibriou. Ou seja, o negócio jurídico só é anulado por dolo de terceiro se o beneficiário sabia ou tinha como saber do árdio. Sem caso contrário, o negócio é mantido. Em caso contrário, o negócio é mantido, tá? E por último, o dolo do representante legal ou convencional.
que o artigo 149 do Código Civil ele vai nos dizer: o dolo do representante legal de uma parte só obriga o representante a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Ou seja, o representante é aquela pessoa outorgante que possui capacidade negocial e, portanto, age em nome do representado. Assim, o representante é o sujeito que emite uma declaração em nome do representado. Então, assim, esses são as espécies de dolo, né, nos vícios do negócio jurídico, e a gente pode dizer que não se pode confundir o erro com o dolo, pois naquele o equívoco se forma espontaneamente. No dolo, ele é induzido, ele não invalida o negócio. O dolo é um acessório, repercutindo apenas em perdas e danos. E aí ele vai estar previsto aí nesses artigos, como eu já mencionei, 147, 145, 146, 147, 148, 149 e 150 do Código Civil. Muito obrigada. Meu nome é Adriele e eu vou falar sobre coação. Coação é um vício do negócio jurídico. A coação é considerada, segundo algumas doutrinas, o vício mais perigoso, mais grave. Por quê? Porque ele não está só envolvido no âmbito jurídico, mas também no psicológico, no psique. A coação ela é denominada como pressão psicológica. Como assim? Você sofre uma determinada pressão psicológica para fazer uma ação que não é da sua vontade. Como assim? Você manifesta essa ação contra o seu desejo, mas você está sofrendo uma determinada pressão para fazer aquela atitude. E isso é muito grave, não pode acontecer. Então, quando isso é detectado, tem uma pena a ser cumprida. Vemos aqui no Direito Civil, no Código do Direito Civil, no artigo 151, assim: a coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, aos seus bens. Parágrafo único. Se disser a respeito a pessoa não pertence à família do paciente, o juiz dado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, aos seus bens. Parágrafo único. Se disser a respeito a pessoa não pertence à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Então, está na mão do juiz decidir se aquela determinada atitude teve a coação. Eu vou citar um exemplo de coação. A coação ela é o seguinte: Maria quer comprar a casa de José, só que José não quer vender a sua casa. Aí Maria vai lá e ameaça ele, fala: se você não vender a casa para mim, eu vou quebrar sua perna. Se José for um homem forte, ele pode retrucar aquela pressão de Maria. Então não é considerado coação. Mas se José é um idoso e não tem uma determinada controle psicológico, ele pega e vende a sua casa com medo de Maria quebrar sua perna, vamos se dizer. Então isso vai ser considerado coação. Então podemos dizer que coação é basicamente isso, é você impor o que você quer contra a vontade do que vai realizar seu desejo. Vale ressaltar que coação é diferente de dolo. Coação ela é uma pressão psicológica e dolo ela é um engodo. Que seria engodo? É uma forma de atrair a pessoa para realizar seu próprio desejo. Então há essa diferença entre coação e dolo.
Dando continuidade à apresentação, vamos falar sobre a lesão, né? A lesão, ele é um vício, é um defeito de negócio jurídico previsto no Código Civil, no artigo 157, que diz assim: ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. O que isso quer dizer? Eu, em uma premente necessidade ou por uma inexperiência minha, eu assumo uma prestação excessivamente onerosa, né? E que a outra parte desconhece essa minha premente necessidade. A gente diz que na lesão não se tem dolo de aproveitamento. A outra parte não se aproveita desse meu estado de necessidade para se aproveitar para fazer o negócio comigo. Não, ela desconhece, ela simplesmente viu a oferta, achou uma oferta interessante e comprou e celebrou o contrato comigo. Uma das coisas que li bastante em livros, em artigos, eles sempre falam que o estado de perigo e a lesão, eles se assemelham muito, né? Nós vamos falar mais na frente sobre o estado de perigo, mas só para diferenciar logo, a lesão, ela sempre vai estar voltada à inexperiência, ele vai estar voltado ao risco patrimonial, e até mesmo ele transcende o viés econômico, né? E ele passa até para o viés cunho moral mesmo. Suponhamos que eu esteja passando por um problema, sei lá, uma necessidade, um problema pessoal, financeiro, e eu tenha um ponto comercial que, sei lá, custa 500 mil reais. Só que eu tô precisando tanto, eu tô querendo tanto resolver meu problema, que eu vendo esse ponto comercial por 50 mil. A pessoa vai falar assim, poxa, nossa, uma excelente oportunidade, eu vou comprar. Mas assim, perceba que, por mais que ela não saiba do meu problema financeiro, mesmo que ela não tenha o dolo de aproveitamento, mas isso transcende até o cunho econômico e passa para cunho moral, né? Então, o juiz, ele vai aplicar em cada caso concreto a situação em que se enquadra esse artigo 157 do Código Civil, né? A gente diz que a lesão, ela tem dois requisitos, são os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Aonde a gente encontra o requisito subjetivo e o requisito objetivo? O requisito objetivo, ele se manifesta quando se diz que o desproporcional, né, deve ser verificado no momento da celebração do negócio jurídico, e ele fica caracterizado entre a desproporção entre a prestação e a contraprestação, né? 500 mil para 50 mil é uma desproporção assim muito grande. E fica caracterizado o requisito subjetivo, a premente necessidade, né? Ou a inexperiência a ser percebida de acordo com o caso concreto. Então, a lesão, apesar de você contrair uma prestação excessivamente onerosa, os fundamentos que existem para requisitos que existem para ser caracterizada a lesão é essa premente necessidade, é a inexperiência, o valor desproporcional da prestação com a contraprestação e que não há dolo de aproveitamento. Dando continuidade à apresentação, falaria agora sobre o estado de perigo. O estado de perigo, ele é previsto no artigo 156 do Código Civil e ele diz assim: configura-se estado de perigo quando alguém, premido de necessidade de salvar-se a si ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Perceba que o código, ele trouxe uma característica e ele se preocupou em colocar essa característica, né, em que é de conhecimento da outra parte. O estado de perigo, ele se assemelha muito com a lesão, que nós falamos agora há pouco. Mas qual é a diferença entre o estado de perigo e a lesão? No estado de perigo, você tem uma premente necessidade, uma grave ameaça, mas a outra parte se aproveita da sua
da sua grave ameaça, do seu estado de perigo, né? Então, ele tem a característica de você salvar a si ou alguém da sua família de uma premente necessidade, que a outra parte tenha conhecimento. E aí você assume uma prestação excessivamente onerosa. Todos os exemplos que vi nos livros dizia o exemplo de um naufrágio. Você está à deriva no mar e ali não passa barco com muita frequência, e quando um passa, você faz o pedido de socorro e ele pergunta o que você daria em troca para você salvar ele. E aí ele diz, eu te dou todos os meus bens, te dou muito dinheiro, todo o meu dinheiro, te dou tudo que eu tenho para você me salvar. Então a pessoa tem conhecimento da situação de perigo que aquela outra parte está e se aproveita disso para poder salvar, né? Um outro exemplo que eu vi bastante nos livros é um pai que tem um filho que está doente, precisa fazer um atendimento cirúrgico, e aquele atendimento, em média, seja cobrado no mercado mais ou menos 10 mil reais. E aí o pai, com uma emergência, com seu filho com um acidente, alguma coisa assim, chega no hospital para ter o atendimento. O médico diz que para fazer o procedimento cirúrgico cobraria 30 mil reais. O pai não vai falar assim, peraí que eu vou no outro hospital ver se eu encontro um médico que faz mais barato. Ele vai assumir aquela prestação excessivamente onerosa para salvar a vida do filho. Então, você percebe que o médico ele tinha um conhecimento do estado de perigo que o filho, né, se encontrava. O pai, ele para salvar a vida do filho, ele assumiu essa prestação excessivamente onerosa. Então, uma característica que a gente pode colocar do estado de perigo, de bate-pronto, do estado de perigo com a lesão, a lesão, ela tem uma premente necessidade, uma grave ameaça, mas que não é de conhecimento da outra parte contratante. No estado de perigo, nós temos uma premente necessidade, um grave dano, mas é de conhecimento da outra parte contratante, né? Na lesão, nós temos o risco patrimonial. Já no estado de perigo, nós temos o risco pessoal, que pode ser uma integridade física, a integridade, né, um risco à vida de sua ou de um parente seu ou de um familiar seu, né? É um risco à integridade física, moral ou psíquica também da pessoa. E na lesão nós não temos o dolo de aproveitamento, e no estado de perigo nós temos o dolo de aproveitamento. É uma característica, né, um requisito assim peculiar do estado de perigo. Então, nesses casos, apesar deles se assemelharem bastante, a gente consegue fazer a distinção justamente porque também na lesão nós temos a característica da inexperiência. Então, quando esse tipo de vício ocorrer, poderá ser feito, né, a equidade, pode ter feito um restabelecimento do contrato, pode ser feito, e não conseguindo encontrar uma solução, poderá até ser anulado o contrato, né? Pode até ser anulado o negócio jurídico. O juiz, ele vai decidir diante do caso concreto para poder definir qual será a medida a ser tomada para o negócio jurídico com esse tipo de vício. Falar sobre fraude contra credores. Fraude contra credores é um defeito do negócio jurídico, que é quando o devedor de má fé aliena um patrimônio para não pagar o credor. O credor é aquele que tem um crédito com o devedor, que tem um crédito a receber, um serviço, um benefício, um bem, algo assim. O devedor é aquele que deve esse crédito para o credor. A única garantia que o devedor tem é o seu patrimônio. Vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem. Joaquim presta um serviço para Túlio, que o pagou com um cheque de 60 mil reais, com 30 dias. Com 30 dias, Joaquim vai no banco e deposita o cheque. Só chegando lá, o cheque está sem fundo. Então, Joaquim é credor de Túlio. O Túlio, para não ter seus bens empenhorados, o que ele faz? Ele pega o patrimônio que ele tem em seu nome e passa para terceiros ou para alguém da família. Assim se torna uma fraude contra credores. Joaquim, para não ficar no prejuízo, ele pode recorrer à justiça e entrar com a ação pauliana para anular a fraude. O
que é a ação pauliana? É o patrimônio. Eu tenho um patrimônio, sou devedor, tenho um patrimônio, passo para terceiros. Esse patrimônio volta para o devedor poder pagar os seus credores. Os artigos que enquadra a fraude contra credores é do artigo 158 a 165 do Código Civil. Pode ser utilizada a ação pauliana aos credores onde a garantia se torna insuficiente, que é colocada no artigo 158, inciso 1. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se torna insuficiente. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se aplica quando o credor faz um empréstimo para o devedor no valor de R$100 mil e coloca um carro como garantia, avaliado no mesmo valor. Passa o tempo, o devedor não paga o empréstimo. Então, o credor vai em busca do carro para poder abater o valor do empréstimo. Só que o carro não vale mais o valor que ele foi dado como garantia, vale a metade. Então, se aciona a ação pauliana para verificar se teve fraude contra credores ou não. O artigo 161, a ação nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que haja procedimentos de má-fé. Então, quer dizer que eu sou o devedor, fui lá, fiz tipo o exemplo do carro, que eu acabei de dar. Fui lá, empenhorei um carro, dei ele como garantia, ele pegou depois de um tempo, não estava mais valendo tanto que era, não valia mais 100 mil, valia metade, tipo metade do preço. Então, quem participou comigo, terceiros, ou quem quiser que seja, que usufruiu do empréstimo que eu peguei, do empréstimo que o devedor pegou, vai também ser punido. Os réus da ação pauliana do artigo 161 são devedor insolente, que é aqueles que faz mais dívida do que tem patrimônio para poder pagar o seu débito. Pessoa que celebrou o negócio com o devedor insolente, terceiros adquirentes de má-fé. Efeito da ação pauliana, artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Essa ação anula o devedor de repassar os bens para terceiros e, quando o devedor estiver novamente com o seu bem, pagará seu credor e, se tiver vários credores, que seja dividido para cada um o que é de direito. Então, o que quer dizer? Que se eu tenho, igual eu expliquei, vou explicar novamente. Se eu tenho um bem, sou devedor de alguém, eu tenho um bem e passo esse bem para outra pessoa, se o meu credor entrar na justiça e pedir ação pauliana, o bem passa para o meu nome novamente para mim poder pagar. Bem, pessoal, boa noite a todos. Dando continuidade aqui às nossas apresentações, falando dos defeitos do negócio jurídico. Uma série de subtópicos que já foram mencionados pelos nossos colegas: erro, acuação. Eu fiquei responsável para falar sobre a simulação, e partindo aí, fazendo um breve resumo, quando os legisladores criam as normas, eles tentam abranger o máximo possível de possíveis problemas e fraudes que irão ocorrer. E dentre os defeitos do negócio jurídico, como se trata do direito civil, os legisladores entenderam que aqui também poderia sair muitos contratos viciados que viessem a lesar alguma das partes. Então, a simulação, o conceito de simulação está bem atrelado ao nome simulação, que seria algo que aparentemente seria aparentemente normal, mas que o conteúdo da sua mensagem ele tem um pouco de má fé ali dentro. Algo que era para ser celebrado normalmente, via-se como, dentro do aspecto da simulação, ele tem um vício de legalidade. Dentre a simulação, nós temos a simulação
absoluta e a simulação relativa. Temos a simulação absoluta e a simulação relativa. Quando a gente dá o exemplo, agora vai ficar mais fácil para entender. Numa simulação absoluta, por exemplo, celebra-se um negócio jurídico aparentemente normal, né? Mas que não visa produzir efeito jurídico algum. O exemplo é um cidadão, ele é casado e ele não está bem no casamento dele, tem problemas com a esposa, e com medo da partilha, né, ele faz um contrato como se fosse transferindo esses bens para esse amigo dele, né, através desse contrato. Mas esse contrato, na verdade, ele só queria, depois que terminasse o casamento, que o amigo dele devolvesse os bens para ele, né? Então, você vê que o cara faz o contrato já tendo em vista outro objetivo, né? Se preocupando futuramente com a partilha. Essa é a simulação absoluta. Na simulação relativa é bem parecido. Celebra-se um negócio com o objetivo como se fosse uma máscara, encobrir outro negócio, né? O exemplo é um cidadão que tem um amante, né, que quer dar os bens para essa amante, né, mas ele faz uma espécie de um contrato de compra e venda e finge que está vendendo esses bens, mas na verdade ele não recebe. Ou seja, ele fez de maneira legal, formal o contrato, mas que no final ele simplesmente doou seus bens também para a amante. Então, basicamente, para a gente entender, basicamente é isso. Para a gente entender o que é simulação relativa e o que é simulação absoluta. Bem, ainda sobre a simulação, não podemos destacar aqui e citar a figura da simulação inocente, que é quando ela não tem a intenção por nenhuma das partes de prejudicar a terceiros. Ou seja, existe lá um contrato e esse contrato ele lesa um terceiro, né? Mas essa lesão ela não foi premeditada, como nos casos que foi citado acima, na simulação absoluta e na relativa. Aconteceu esporadicamente, né? Devido ao contrato que foi feito, né? Houve uma lesão a terceiros, mas que ela não foi previamente calculada por nenhuma das partes. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Peço desculpas ao professor, o vídeo é um tanto quanto que rápido, mas eu espero que eu tenha contribuído. Um abraço a todos, muito obrigado.